Bom dia, bom dia, bom dia! 7h47, parabéns para você que a essa hora da manhã, numa sexta-feira pós-carnaval, tá aqui buscando locações de excelência. Só por estar aqui, você já está na frente da sua concorrência. Como vocês estão? Todo mundo voltou a trabalhar normal, todo mundo me ouve bem. Tô vendo Guerreira aqui, Nívia. A gente ficou na aula ontem até 9 horas e a pessoa tá aqui. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Brenda. Vou colocar o óculos para enxergar melhor vocês. Enquanto o pessoal chega, vou aqui dando meu bom dia. Bruna, você vai no ICXP? Você é de Curitiba, não é? Se você for lá, não. Bom dia, Alessandre. Não deixa de me procurar. Bom dia, Nívia. Nívia é uma das minhas alunas mais assíduas. Então, se você for no ICXP, quero te ver. Me procura lá. Vou estar lá nos 2 dias. Vamos lá, gente. Antes da gente começar, tô esperando bater pelo menos 10 aqui, pra gente começar legal. Antes da gente começar, então, pra gente tomar um café, né? Eu acho que tá virando lote, hein? E se você não for, entre em contato comigo no privado, que de repente a gente consegue marcar um café, mesmo se você não for, tá bom? Podia ter um sorteio de ingresso para Curitiba, né? Então, mas o palestrante não ganhou. Por exemplo, quando foi evento da Academia Imobiliária, eu ganhei desconto para dar. Quando foi, porque vai ser num parque, Bruna. Então eu não conheço, mas acho que deve ter alguma coisa do lado pra gente se ver, né? Então, gente, vamos fazer o nosso combinado. Bom dia, Ângela. Mas esse do ICXP eu não ganhei nada, nem desconto. Teve um outro desconto, um outro evento que eu ganhei 10 ingressos. Eu não sei se foi o Fast Build. Cada palestrante ganhou ingresso, se quisesse entregar. Mas aí vamos lá, gente. Vamos fazer o nosso combinado. A gente já tá com 12 pessoas. Manda essa live para pelo menos 3 pessoas agora, enquanto eu tô tomando meu cafezinho. Tem uma xará minha que entrou aqui agora. Enquanto eu tomo meu café, então, manda essa live para pelo menos 3 pessoas e vamos fazer o nosso combinado. Toda vez que eu falar alguma coisa que faz muito sentido, você toca no coraçãozinho, porque é a maneira que a gente tem de informar para o Instagram que a gente está levando um papo cabeça aqui, que a gente tá tendo uma conversa relevante, tá bom? Que aí o Instagram mostra a minha live para mais pessoas. E a questão é a seguinte: todo mundo se deparou aí com a surpresa, não tão surpresa da guerra, né? Porque ela foi bem ameaçada, mas não deixa de ser um fato inusitado a gente ter uma guerra dessa proporção em pleno século XXI, não é? E aí o que acontece? Em razão de toda a potência nuclear da Rússia, tá todo mundo com medo de tomar parte, né, de ser uma nação irmã da Ucrânia e de tomar parte no conflito por causa do poderio nuclear da Rússia.
tanto bélico quanto nuclear, né? E daí, o que eles estão fazendo? As nações, no geral, estão capitaneadas aí pelos Estados Unidos, estão aplicando sanções econômicas com a ideia de quebrar as duas pernas e os dois braços da Rússia. Só que existe um temor muito fundado de repercussão dessas sanções na economia. Por quê? Os economistas estão dizendo o seguinte, eu não sou economista, mas isso também é bem lógico, né? Eles estão dizendo o seguinte, olha, se você aplica sanção a um país que fornece, por exemplo, a gente depende da Rússia para trigo, para milho e para petróleo, né? E aí o que acontece? Toda essa incerteza no mercado gera desvalorização da moeda deles e alta do dólar. Estranhamente, ontem o dólar caiu e não subiu, mas a tendência, até pela questão do mercado externo aí, é que haja alta do dólar e dos juros. Por quê? Porque o problema da falta do trigo, né, e do milho vai fazer encarecer a produção de alimentos, porque as aves, né, até o ovo deve subir. Isso gera um aumento em cascata. A base da nossa alimentação é trigo, né? Fora isso, tem a questão do petróleo. Isso promete inflacionar o preço do petróleo no mundo, né? E gás natural, que os países dependem, né? Então vejam, até a produção de aves, galinha, frango, né? Ovo, depende de trigo que o Brasil importa da Rússia, né? E aí quando você tem esse problema, você gera um problema para a economia. Fertilizantes, a associação aí de produtores informou que o Brasil tem reserva de fertilizantes para 3 meses. Bom, Raquel, e o que isso reflete para a economia? A gente já entrou 2022 com a seguinte perspectiva. 2021 foi um ano excelente para venda de imóvel. A gente já sabia que 2022 seria um ano de locações. Por quê? Já havia previsão de Selic na proporção de 12%. E isso inviabiliza a aquisição, né, de imóvel, porque os juros sobem. E aí o financiamento deixa de caber no bolso do comprador médio, não é? E aí, fora isso, a gente já tinha entrado em 2022 com a incerteza de um ano de eleição e de uma eleição polarizada, que também fica indefinida do ponto de vista da guerra da Ucrânia, porque a gente vive num mundo globalizado, aconteceu lá, reflete aqui. E tudo isso, então, com a guerra, com essa repercussão na economia, acaba afetando a política aqui, afeta a economia aqui. E se antes, 2022, era um ano muito de locações, por causa de toda essa conjuntura, por causa do cenário desfavorável para compra e venda, agora isso ficou mais sério. Por quê? Com o encarecimento da produção de alimentos, a inflação tende a subir. Quando a inflação sobe, os juros sobem, o dólar sobe.
e a incerteza da crise que agora está se desenhando mundial, tira antes quem estava saindo da bolsa indo para o mercado imobiliário, o investidor tradicional, aquele que não quer risco nenhum. Agora você tem uma tendência de debandada, porque o mercado de ações fica muito incerto. Mas eu nem cheguei na cereja do bolo ainda, né? Então, gente, quanto aluno, que legal. Tava todo mundo ontem na aula até 9 horas, Tami, e o pessoal tá entrando, tá vindo pra live, bacana. Bom, então, vejam que a gente tá num cenário de crise, mas num cenário favorável para a locação, né? E tanto porque o sujeito que ia comprar a casa própria não vai adiar esse sonho, mas não é bem ele que deixa o mercado mais favorável de locações, quanto porque, e agora sim vem a parcela expressiva, significativa, porque o investidor mais cauteloso vai para um mercado mais seguro, que é o mercado imobiliário. Então, o que vai descortinar? Essa é a parte boa, mas eu vou trazer uma parte ruim também. A parte boa, você vai conseguir, nesse cenário, nos próximos meses, alimentar a sua carteira de venda e a sua carteira de locações. Como? Atendendo o investidor. O que você precisa para atrair esse investidor? Vender um imóvel para ele e, ao mesmo tempo, já fazer a captação dele. Já pensou uma captação dupla assim? Você tem que entender de rentabilidade, tá? Você tem que entender de rentabilidade, você tem que ter um papo cabeça com esse sujeito e entender o perfil do locador investidor. O locador investidor é um sujeito que enxerga o imóvel como aquele capital que ele tinha, que ele investia na bolsa. Então, ele não tolera demora. Por isso que você tem tanta dificuldade de fazer uma captação de imóvel de investidor com exclusividade. E aí o que ele fala? Ele fala, não, eu não dou exclusividade. Eu dou a locação para quem locar primeiro. Por quê? Ele não pode se dar ao luxo disso. Ele é um sujeito arrojado, tá? Imóvel parado para todo mundo é prejuízo. Mas para o investidor é mais grave, tá? Por quê? Porque ele faz uma correlação que é muito real. Ele compara o imóvel ao capital de investimento. Então, quando o imóvel parado para ele é igual aquilo que a gente fala que é burrice, né? O dinheiro que não está aplicado, o dinheiro que não está minimamente numa poupança, né? Então, por exemplo, o que você acharia se eu falasse para você, olha, eu tenho 100 mil na conta corrente, tenho 200 mil na conta corrente. Você ia falar assim, Raquel, você é maluca. Dinheiro a gente não deixa na conta corrente, você está perdendo dinheiro. Você tinha que ter esse dinheiro numa conta, numa aplicação, né? É isso que ele pensa. Quando o imóvel dele tá... o que o investidor vê são números. Então você precisa, na hora de fazer essa captação dupla para venda e para alocação, você precisa ter estatística. Você precisa saber conversar sobre locação. Você precisa dialogar com as dores desse sujeito e mirar nele, porque é uma ótima aquisição. É o momento de você mostrar serviço para um sujeito que, se for bem atendido
e o mercado no geral está mal atendido, ele vai construir uma relação de longo prazo com você. Bom, até aqui tudo bem? Alguém tem dúvida? Bom, essa aí é a parte boa. Então, se você não está preparado, corre, que apesar da crise, apesar de todo o contexto triste da guerra, isso pode repercutir bem para o mercado de locações. Ok, essa aí foi a parte boa. E a parte ruim? Índice. E ainda falando na ótica do investidor, eu tenho visto muito despreparo, né? Então, poucas pessoas que eu conheço sabem responder a seguinte pergunta. Imagina que eu sou um investidor. E aí você está tentando me captar para sua carteira. Aí eu olho para você e falo assim, ok, eu tenho dúvida do melhor índice para contratos para mim. Aí você fala assim, bom, índice de contrato aqui na imobiliária, a gente só trabalha com IPCA, digamos. Mas não é isso que ele quer ouvir. Porque quando você está tentando fazer uma captação de investidor, você tem que demonstrar uma expertise a mais. Porque esse cara é muito arrojado, ele é muito exigente, né? E como eu disse, o mercado está muito raso. O que é música para o ouvido desse investidor? Você conversar com ele sobre rentabilidade. Quando você vai vender, quando você está pensando nessa captação dupla, você pensa assim, você olha para o investidor e fala assim, esse é o cara que está procurando um imóvel para explorar economicamente. O que você tem que olhar para ele? Fala assim, esse cara é a mina. Por quê? Eu vou captar ele, eu vou vender um imóvel para ele. Na verdade, você não está captando, né? Você está vendendo o imóvel para ele e você está captando para a sua carteira de locações. Daí, quando você mostra um imóvel para ele, você saca que ele é um investidor, você fala assim, inclusive, eu administro locação. E se você comprar esse imóvel e quiser explorar ele economicamente, deixa eu fazer uma continha aqui. Aí você vai pensar, vou dar a dica de ouro para vocês aí, hein? Você vai pensar na idade desse imóvel, na depreciação, no valor médio de mercado. Você vai fazer aquelas continhas de ajuste de avaliação. E daí você vai olhar para ele e vai falar assim, amigo, a rentabilidade deste imóvel é X. E aí você vai dizer música, Canto da Sereia para esse investidor. E aí, o que você vai conseguir? É muito provável que você consiga... Só um minutinho, Tami, já te respondo. É muito provável que você consiga vender esse imóvel, ao mesmo tempo fazer uma captação, essa sim, com exclusividade. Do que depende a exclusividade nesse caso? Você ter métrica, você ter estatística para você dizer para ele, olha, esse tipo de imóvel aqui, ele tem alta rotatividade, né? E aí você fala, eu consigo alugar ele, possivelmente eu tenho já locatário, mas eu consigo alugar esse imóvel em tantos meses, né? E aí você fala isso com ele. E em relação a índice, será que você sabe manejar e orientar esse sujeito se ele te perguntar assim, ok, posso te dar a exclusividade desse imóvel, mas eu tenho dúvida de qual índice é melhor para mim. Será que você sabe mapear
Entre os principais índices, qual é mais adequado para cada perfil de locador? Você já se preocupou em classificar perfis de locador? Se você fizer uma classificação, você vai dividir locador em 4 tipos principais. O sujeito, que é um financiador, é o cara que fala assim, vou adquirir imóveis. Aí o que ele faz? Ele tem um respiro, tem uma sobrinha, o que ele faz? Ele dá entrada no imóvel, financia e qual é a ideia dele? Eu vou pagar esse financiamento com aluguel. O que você tem que pensar desse sujeito? Que ele preza muito mais por segurança e rapidez, porque ele não tem reserva, ele não tem bala na agulha para segurar a despesa desse imóvel parado, até porque ele precisa desse aluguel para pagar. Você fala assim, Raquel, e gestão de patrimônio? É o que menos importa para ele. Aí em seguida, você vê o outro perfil, que essa classificação é minha, tá, gente? Você não vai achar em lugar nenhum. Qual é o outro perfil? É o sujeito que é o poupador aposentado. Tem muita gente que trabalha assim. Quem é o poupador aposentado? É o cara que investiu em imóveis a vida toda para ter uma velhice mais tranquila. Às vezes, ele paga um plano de saúde caro com um aluguel. Ele também precisa de segurança e de rapidez, né? Aí vamos lá. Aí tem um sujeito que é o acumulador. É o cara que não se liga muito que aluguel é uma boa, mas ele tem outro imóvel. Então, para não deixar parado, ele aluga aquele imóvel que ele criou os filhos, mas daí ficou muito grande para ele, né? Para ele morar, e agora ele tá sozinho com a esposa, aí ele mora num outro imóvel, mas aquela casa que ele criou os filhos, que ele tem todo o apego, a esposa dele tem ciúme de cada item daquela casa, ela tem apreço, eles construíram com esforço. O que é mais importante para eles? Não é rapidez nem segurança. O mais importante para esses dois é gestão de patrimônio. Você oferece gestão de patrimônio para esse pessoal? Como um extra? Entende? E aí, a última classificação é do investidor. Deixa eu ver aqui a dúvida da Tami. A grosso modo, quanto deve custar um imóvel locado com base no valor da venda? Olha, Tami, essa não é a melhor avaliação. A melhor avaliação de imóvel, quando você pensa em locação, é o método comparativo, tá? Mas isso aí a gente vai ter lá na comunidade. Eu estou preparando um módulo de avaliação sensacional para vocês. Mas há falta de um método comparativo, porque como é que funciona o método comparativo? Você olha assim, bairro tal, imóvel de condomínio, um condomínio que tem lazer, porque quando você faz método comparativo tem que ser igual com igual. Aí você pensa assim, você tem que avaliar uma locação, um imóvel de 4 quartos, num condomínio que tem lazer, no bairro X. Aí você vai fazer por amostragem, você vai pensar assim, bom, os apartamentos nessa região trabalham com essa faixa de aluguel, né? E aí eu posso trabalhar com essa faixa de aluguel. Você vai para o método comparativo, tá? A boa notícia é que existem aplicativos que te dão essa amostragem. Inclusive, Tami, para aluno, eu estou tentando uma parceria para levar um aplicativo desse para gente lá. Para a gente alimentar. Então, como eu estou preparando esse módulo de precificação, a gente vai partir do método comparativo, mas aí eu vou ensinar vocês a fazer ajustes, né, nesse preço. Com o quê? Não basta você usar o método comparativo para dar o preço fechado desse imóvel. Por quê?
existem variações no imóvel. Por exemplo, condição do imóvel. Se esse imóvel, como é que é o fator segurança? Como é que é o fator do entorno do imóvel? Suntuosidade da fachada. Tudo isso influencia no preço. Então você precisa ter uma tabelinha de ajuste desse imóvel, tá bom? Mas aí a gente tá fugindo um pouquinho do tema. Bom, daí... Luciene, bom dia, Lu. A Lu é minha colega no livro, é coautora no livro As 15 Especialistas do Mercado Imobiliário, que chegou, não sei, Lu, se o seu chegou, o meu ainda não chegou, tô esperando os meus, né? Então, gente, tá chegando aí para nós o livro As 15 Especialistas do Mercado Imobiliário. A Lu tá lá falando sobre locações para a temporada. Eu represento a especialidade de locações, né? Então são as 15 mulheres especialistas no mercado imobiliário no Brasil. Honrosamente eu participo aí do livro. Voltando para nossa vaca fria. E aí então o locador vai lá, o investidor que você está tentando vender aquele imóvel para alimentar ao mesmo tempo, para vender e alimentar já a sua carteira de locação, chega para você e fala assim: qual é o melhor índice para mim? E aí, para você responder essa pergunta, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: qual é a função do índice? E aí, eu vou te dar uma ideia. Pensa em 4 principais índices que se usa no mercado de locações: IGPM, IPCA, INPC e IVAR, que é o novo. Você sabe dizer prós e contras desses 4 índices? E você sabe dizer qual desses 4 índices vai ser mais adequado para aquele investidor? Aí eu te pergunto, você já pensou se você consegue ter uma conversa de alto nível com esse sujeito? Você consegue ou não exclusividade desse imóvel? Você chega... Porque só que você tem que saber, tem que ter um pouquinho de estudo aí. Então você tem que pensar, para que serve o índice? E na hora que ele te perguntar, e aí, qual... Gente, eu não estava previsto não, mas eu vou dar uma palha para vocês agora, vocês não vão acreditar. Vamos lá. Aí o cara chega e fala assim: olha, eu vim da bolsa, eu sou um investidor, tô apavorado com a crise mundial que está se desenhando. Esse lance da guerra na Ucrânia me deixou de cabelo em pé. Acabei de tirar todo o meu dinheiro da bolsa, quero investir em imóveis para explorar como aluguel. Aí o sujeito chega e fala assim: e aí? Qual é o imóvel bom para mim? Qual é o imóvel que você me indica de melhor rentabilidade? Aí você chega e você tem como traçar rentabilidade para esse cara. Isso também vai lá para o módulo de precificação, Tami. Aí você ensina para ele como que você calcula, aí você explica para ele qual é a rentabilidade daquele imóvel. Aí você separa uns imóveis e fala assim: ó, aqui eu tenho esse, rentabilidade desse é esse, rentabilidade desse é esse. Esse é um imóvel de alto giro, eu alugo em tanto tempo, né? Você já fez uma métrica dessa na sua imobiliária? Entendeu? Aí ele fala assim: ok, não sei nada de locação. Qual é o índice que você usa para eu não perder dinheiro? Lembrando que a gente está na hipótese de alta de inflação e de alta de juros. E aí o que acontece quando você está num cenário de alta de inflação? Surge uma questão de protagonismo do índice. Por quê? Qual é a função do índice de reajuste anual do aluguel? Repor a perda inflacionária. Então,
Número 1, o que você precisa saber sobre índice? Ele serve para repor perda inflacionária. Número 2, se ele serve para repor perda inflacionária, isso aí é pulo do gato para vocês, hein? Ele se destina a quem? Ao locador ou ao locatário? Ao locador. Então, quando você pensa qual índice é melhor, você tem que pensar o índice que é melhor num primeiro momento para o locador. Por quê? Ele se destina à reposição da condição de consumo, né, da perda da moeda, do ponto de vista de quem recebe o aluguel, que é o locador. Ok, Raquel? Entendi. Mas eu não tenho que pensar também no locatário? Tem, porque num segundo momento, quando você pensa no índice, você tem que pensar do ponto de vista da estabilidade do contrato. Você não pode gerar distorções. E a gente já vai falar sobre o impacto da guerra na Ucrânia para índice. Calma lá. Já te respondo, Paulo, deixa eu só concluir aqui. Bom, aí você pensa assim, então o melhor índice para aquele locador é aquele que melhor repõe para aquela finalidade, para aquele perfil de locador, só que num segundo momento você precisa pensar na estabilidade do contrato. Então tem que ser um índice que não traga muitas distorções para esse contrato. Bom, aí deixa eu te dar uma dica. Quando você, e se a gente está falando em perda inflacionária, e você não está pensando num perfil de investidor, e aí eu vou dizer para vocês, não gosto do IGPM, não gosto mesmo, porque eu acho que o IGPM é um índice que não retrata bem a perda inflacionária. Mas, do ponto de vista do locador investidor, é o melhor índice. Por quê? Porque ele está saindo da bolsa. E o IGPM, quando você pensa em termos de mercado externo, de commodities, né, de dólar, né, o IGPM é o melhor. Então, para o investidor, o IGPM é o melhor. Só que quando você chega na segunda parte, que você pensa na estabilidade do contrato, né, para você reduzir o atrito no curso da locação, você acaba desistindo por isso. Então, esse também é um argumento que você precisa dar para esse locador investidor quando você está fazendo essa captação. Aí ele te pergunta qual é o melhor índice. Aí você fala assim, no primeiro momento seria o IGPM. Mas veja, dentro desse contexto econômico macro e também no micro, ele não é vantajoso, porque ele vai trazer distorções. Se ainda assim ele falar, ok, eu topo a distorção, eu prefiro o IGPM, aí você fala assim, ok, mas então vamos trabalhar um mecanismo aqui de negociação? Caso isso aconteça, como é que a gente pode trabalhar isso? Entendeu? Então, um contrato preparado para esses tempos tem mecanismos desse tipo. E aí depois você vai pensar em IPCA, em INPC e no IVAR. Bom, ultrapassada essa canja que eu dei, né, sobre os índices, sobre esse blá 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 que você vai ter na captação, na venda, né, e na captação que vai rolar ali juntinho. Melhor índice para não investidor, sem dúvida, Tami, para mim o IPCA. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou respondendo a Tami primeiro, gente, porque ela está dentro e as outras perguntas estão fora, mas eu vou responder as outras também. Bom, e aí, por que, Tami? Por que é o IPCA? Os dois melhores índices, para a gente fechar esse lance do índice, os dois melhores índices de medição de inflação
são IPCA e INPC. Qual é o problema? O IPCA, problema não, a solução, né? O IPCA, ele mede bem a inflação, o INPC mede bem a inflação das famílias com padrão de consumo de até 4 salários mínimos mês. E o IPCA mede o padrão de inflação das famílias que têm mede a inflação das famílias que têm padrão de consumo entre 4 e 40 salários mínimos. Aí deixa eu te perguntar, pensa aí em todos os seus locadores, aonde eles se encaixam? No padrão de consumo mensal de até 4 salários ou no padrão de consumo mensal de 4 até 40 salários? De 4 até 40, não é? Então, nesse aspecto, o índice que melhor repõe o poder de compra deste locador, que é o seu cliente, é o IPCA. Por isso que eu acho que o IPCA tá bacana. Agora, não se enganem. O IPCA também está vindo com uma tendência de muita alta. Quanto maior for a inflação, maior vai ser a alta. Mas aí eu te pergunto, o papel do índice não é repor o poder de compra que a inflação corroeu? Então você vai ter uma alta real, percebe? E se você não aplicar o índice correto, né, que é a questão da inflação, essa é a questão da distorção, entende? Então, assim, se a função é repor a perda inflacionária e existiu uma inflação, você precisa reajustar esse aluguel. E eu vou lembrar para vocês, né? Vocês recebem taxa administrativa, né? Então, se o aluguel desse locador achata, né? A sua taxa administrativa vai achatar também. E você tem despesa para bancar, não é? Bom, então, Raquel, e qual é o problema da guerra, então, para os índices? O problema da guerra é para o índice que não retrata bem a inflação, que é o mais atrativo para o investidor, que é o IGPM. E não se enganem, ainda tem muita gente trabalhando com IGPM. E o que vai acontecer? A gente está pensando num cenário de sanção econômica, a gente está pensando num encarecimento da produção de alimentos no Brasil, né? E eu não vou falar nem do trigo, né? Porque o trigo vai subir o preço do pãozinho, da massa, do macarrão, né? Do biscoitinho, tudo vai subir. Eu estou pensando no preço do milho, né? O preço do milho que a galinha, que a granja dá pro franguinho lá, pra galinha que está colocando o ovo, e o ovo vai subir, e a ave vai subir, a produção de suíno vai subir, tudo vai subir, né? Porque a gente depende do milho também. A questão do gás, a questão do fertilizante. O Brasil importa muito fertilizante da Rússia e precisa do fertilizante para a agricultura. O ministro da Agricultura está com o olho desse tamanho, com razão. E aí a gente entra num cenário de incerteza. E o que acontece? Por que vai ser um novo desastre, a meu ver, para o IGPM, para os contratos com o IGPM? A gente vai ter uma distorção monstruosa, talvez até maior do que a gente teve na época da pandemia. Por quê? Porque essas sanções aplicadas à Rússia, e eu não estou aqui discutindo se é bom ou se é ruim, se era o jeito, se não era o jeito, eu estou revoltada com a guerra, queria realmente que o Putin se desse muito mal, né? Mas isso é uma coisa pessoal, humanitária. Do ponto de vista econômico, as sanções são desastrosas para a economia mundial,
no geral. E aí, o que acontece? O IGPM tem um peso absurdo de dólar e de commodities. E quando a gente fala em gás, fertilizante, trigo, milho, a gente está falando de quê? Commodities. E aí, vocês vão ter que estar preparados para este cenário de uma nova disparada de IGPM para os próximos 12 meses. Pode acontecer, pode não acontecer, pode não acontecer se essa guerra acabar logo. Mas se não acabar, né, e parece que o povo ali tá bem turrão, né? Se não acabar, a gente tá com problemas, tá? Raquel, ok. E o que eu vou fazer então se a gente tiver uma nova escalada aí do IGPM? Bom, amigo, no mínimo, você tem que substituir o IGPM por outro índice ou aplicar ele a menor através de um documento, um aditivo. Outra coisa, ressalve a possibilidade ou não, né, de você abrir uma recontagem de prazo revisional nesse aditivo. E deixe claro, se você está trabalhando essa revisãozinha ali só para aquele período dos últimos 12 meses, ou se você está trabalhando isso em definitivo no contrato. Aí, antes que alguém me pergunte, Raquel, em relação ao índice, não está na hora de adotar o IVAR? Talvez esteja, para quem está nas 4 capitais. Quem não está nas 4 capitais, eu não aconselho. A gente precisa observar o comportamento do IVAR nesse iniciozinho, tá? Não acredito que o critério de medição de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio, seja próprio para outros lugares, tá? Acredito que o IVAR venha a emplacar a partir de instrumentos de medições locais. Aí eu acho que ele vai ser uma boa, tá bom? Humberto está falando, o grande problema do IGPM é que nem sempre os ganhos do locatário sobem de acordo com o IGPM. Exato, mas sabe o que é, Humberto? Você chegou um pouquinho mais tarde na live, você não viu. A gente estava falando exatamente disso. O IGPM não repõe a inflação. Ele é bom para o investidor que saiu da bolsa, né? Porque ele retrata um cenário de mercado e não de inflação. Entendeu? Deixa eu voltar. Gente, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Eu vou voltar nas perguntas aqui. Ó, o Paulo está perguntando aqui. Raquel, pretenso inquilino depositou a caução, mas desistiu antes de assinar o contrato. Cabe reter o valor como multa? Sem assinatura de contrato você não tem nada. A não ser que você tivesse feito um instrumento de pré-contratação. Por exemplo, tem gente que trabalha com taxa de reserva. A taxa de reserva, como o mercado trabalha, é ilegal, tá, Paulo? Aí o que eu oriento fazer? Você quer trabalhar com taxa de reserva? Trabalha com um contrato preliminar, através de uma proposta de locação. Ele é um contrato informalzinho, é uma proposta que o cara concorda. Se você tiver alguma coisa nesse sentido, você pode. Agora, sem assinatura do contrato, você não tem nada. E aí fica uma dica para você trabalhar. O Elvis fez uma pergunta. Quando por meio de fiador, quais as pesquisas que tenho que fazer? Tem algum material seu com os links para essa pesquisa? Ô Elvis, tem uma live minha, eu acho que tem uma live, depois você procura no IGTV, tem uma live sobre análise de perfil de locatário. Você vai fazer a mesma análise para fiador, só que o fiador você tem que fazer uma análise muito mais de patrimônio do que de perfil, entendeu?
Os meus alunos têm aula sobre isso, né? Mas aqui no Instagram eu acho que eu tenho uma live. Dá uma pesquisada lá no GPM. Gente, quase um sinal é quase um sinal, Paulo. Como é que funciona isso? Funciona como um pré-contrato. O cara fala assim, olha, não mostra esse imóvel para mais ninguém. Eu vou ficar com essa locação. Só que aí você não tem nada assinado. E você não pode trabalhar com uma taxa de reserva como você faz na compra e venda. Porque na locação ela é ilegal. Inclusive tem jurisprudência. Você não pode declarar o perdimento dela sem o contrato, tá? Da taxa. Então, o que eu fiz? Muito aluno reclamando em relação a isso, trazendo isso. Tinha gente que falava assim, a pessoa falou que ia ficar com o imóvel, eu não mostrei para mais ninguém, enquanto eu preparava a documentação, ele desistiu. E aí? E aí desistiu. Você não tem como fazer nada, né? E aí o que eu fiz? Eu criei um pré-contrato dentro da proposta de locação. Entendeu? E aí o que o cara faz? Ele chega e fala assim, ó, tá aqui, eu tô te pagando um aluguel adiantado. Porque o que os tribunais falam? Se ele pagou a taxa de reserva, né, que eu nem gosto desse nome por causa da ilegalidade que o mercado pratica em relação a ela. Não é bom você trabalhar com esse nome. Mas se você falar assim, olha, o sujeito falar assim, tá aqui, eu vou te pagar um aluguel adiantado para você descontar no próximo, para você não mostrar esse imóvel para mais ninguém. Você até pode receber, desde que você trabalhe com essa fichinha lá a ficha não, é a proposta de locação com um pré-contratozinho embutido lá, tem um jeitinho de fazer isso, né? Eu fiz um modelinho para os alunos, mas assim, e aí você pode cobrar, mas, por exemplo, se ele não ficar com aquela locação, ele vai pagar aquilo a título de multa, como uma compensação, né? Porque ele está quebrando o contrato preliminar, que ainda não é o de locação, ok? Agora, se, por exemplo, você fez a consulta e o nome dele não passou, você vai ter que devolver esse dinheiro e você está no âmbito da liberdade de contratar, né? Aí você tem que devolver, você não pode reter o dinheiro. E se ele ficar com essa alocação, isso não pode entrar como uma taxa que não vai ser aproveitada. Ela tem que ser aproveitada na locação, tá bom? Live tá demais, né, Ângela? Tá sim. Vai ficar salva, sim, vai ficar salva. Para vocês vai ficar salva com certeza. No IGTV eu não sei ainda, tá bom? Mas para vocês vai ficar salva. Vai lá pro nosso ambiente de aprendizado. Tá bom, gente? Eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Fernando, bom dia. Gente, meu mentor entrou aqui. Bom dia, um beijo. E, gente, ó, ontem a gente fez uma live muito bacana lá no Instagram da Academia Imobiliária sobre como ter locatários querubim, tá? Se você não assistiu, foi ontem 12h45, toda quinta tem essa live Power lá no Instagram da Academia Imobiliária. Se você não assistiu, dá um pulinho lá e assiste, porque a live foi bem legal, teve bastante dica. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, uma excelente sexta. Pensem em tudo que a gente falou aqui, que foi uma live, eu falei muito mais do que eu tinha pensado, e vamos torcer aí para essa guerra não se alongar, né? Tem muitas famílias, muita coisa aí, tá bom? Um beijo.